A paz do Senhor, meus amados irmãos, venho aqui agradecer a Deus por mais uma vez estar falando a palavra do Senhor, nessa tarde, e agradecer também, pela vida do irmão Marcinho, aonde me concedeu essa oportunidade, que o Senhor possa abençoar o canal dele, Eu creio que esse canal vai alcançar vidas através da palavra do Senhor. Venho aqui deixar uma palavra que se encontra em Jeremias, uma palavra que é muito conhecida, e o chamado e veio falar do chamado de Jeremias. A Bíblia fala que é muitos chamados e poucos escolhidos, e Jeremias, ele foi um escolhido da parte do Senhor, A Bíblia fala da formação de um profeta, aonde o Senhor o chamou para o ministério profético, Vamos estar lendo aqui Jeremias capítulo 1, versículo 4 até o versículo 10. Fala bem assim: Antes que eu te conheci no ventre, eu te santifiquei, e antes que te saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas que eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. A palavra do Senhor vem falar um pouco de Jeremias, sobre a formação de um profeta. A Bíblia fala que quando o Senhor o chamou Jeremias, a Bíblia fala que ele tinha nascido numa família sacerdotal, aonde que fala que não há evidência que ele teria sido um sacerdote, mas o seu pai Uquias, ele era um sacerdote, da cidade de Anatote, na terra de Benjamim. A Bíblia fala que Jeremias, ele era conhecido como um profeta chorão, E quando nós falamos assim, vemos sobre a palavra que ele era um profeta chorão, dá de se entender que ele se humilhava, ele chorava muito na presença de Deus, Um homem que chorava, Que chorava. Então nós vemos que não é só mulher que chora, homem também chora, O homem também chora, glória a Deus. E nós vemos que também Jeremias, a Bíblia fala que o nome dele significa o Senhor exalta e o Senhor lança. Mas em outras versões fala Javé exalta, e Javé solta, Então aqui, quando o Senhor fala o Senhor exalta, porque só o Senhor pode exaltar, Só o Senhor que pode exaltar. E quando você decide exaltar o nome do Senhor, Deus também, ele te exalta também, Deus também, ele te honra também, E aqui nós vemos que a relutância desse profeta Jeremias, em assumir o ministério profético, baseou em sua pouca idade, aonde ele se sentia incapaz de falar. Porque a Bíblia vem falar que ele falou bem assim, o Senhor falou bem assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então, o que? Quer dizer o quê? Que o Senhor, Deus, o Senhor tinha formado ele no ventre da sua mãe. Quer dizer o quê? O Senhor, ele tinha o quê? Formado. Antes que ele se formasse, O Senhor já conhecia. E antes que da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então, quer dizer o quê? Que antes dele nascer, o Senhor já o conhecia, E antes e fala também que o Senhor, antes de sair da madre, o Senhor já tinha o quê? Santificado as nações. E o Senhor tinha dado ele como profeta entre as nações,
né? Nós vemos que formar, conhecer, consagrar são verbos que ilustram a preparação para um ministério, né? E nós sabe que consagrar quer dizer que separar, né? Deus tinha separado Jeremias para um propósito na terra, né? Então, Jeremias tinha um propósito, né? Uma missão para fazer, né? No meio das nações, né? E a Bíblia fala que ele temeu, né? Ele temeu porque ele foi olhar para a sua o quê? Pela sua estrutura, que ele fala: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Aqui, ó. Então disse: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque eu sou uma criança. Então, o que olhou para a sua estrutura, para a sua incapacidade, né? Porque ele falou que não sabia falar. Quantas vezes nós mesmos falamos que nós não sabemos falar? Quantas vezes nós mesmos falamos que nós não somos capazes? Quantas vezes nós se diminui sobre a obra do Senhor? Quantas vezes que nós vemos largando a mão do arado, dizendo: Senhor, eu não suporto, Senhor, eu não aguento. Senhor, eu não quero porque eu não sou capacitada para isso. Quantas vezes nós vem abrindo a boca com medo de avançar no ministério, com medo de ter o crescimento, né? Porque nós vemos que quando nós temos um crescimento espiritual, né, vem muitos levantes sobre as nossas vidas. O inimigo levanta pessoas para querer nos afrontar, para querer nos diminuir, né, para querer nos colocar de canto de parede, mas você tem que obedecer à voz do Senhor, porque se o Senhor te chamou, o Senhor ele se responsabiliza naquilo que ele te chamou. Então, qual é o teu medo de tu vencer? Se Jesus falou que antes de tu nascer, como assim ele falou com o profeta Jeremias, né? Antes de tu nascer, se ele já te conhecia, se ele te separou e te consagrou, então quer dizer, meu irmão, Deus te escolheu no meio da tua casa. Deus te escolheu no meio da tua família. Deus te escolheu no teu trabalho. Deus te escolheu na tua igreja que tu congrega para algo diferenciado de outras pessoas. Então não se diminua, não se diminua, não se desprezível, não se ache que você não é incapaz. Porque se o Senhor ele te escolheu para fazer algo, porque o Senhor sabe que você é capaz de fazer. O Senhor sabe que você suporta o fardo que tem que levar. Porque o Senhor escolheu Jeremias desde jovem, de adolescente. Porque por mais que Jeremias não viesse já se sentir incapaz de algo por a sua própria idade, que ele olhou pela sua incapacidade, mas o Senhor sabia que o Senhor ia colocar ele, posicionar ele. O Senhor sabia que ia dar um crescimento eu não falo fisicamente, mas um crescimento espiritual. Um crescimento que ele ia ter que se alimentar da palavra de Deus. E aquele alimento que ele fosse se alimentar, ele ia levar a palavra, a voz de Deus sobre as nações. Por quê? Porque o povo que tinha deixado a presença do Senhor, o povo que tinha corrompido a aliança que tinha com o Senhor. Então o Senhor, ele levantou Jeremias. Então, quando o Senhor vê que a terra está contaminada, quando o Senhor vê que muitos locais dos servos de Deus estão corrompidos, a aliança quebrada, né? Pessoas que não ligam mais para buscar a presença de Deus, não, pessoas que não se posicionam mais na obra do Senhor, não tem mais o temor diante de Deus. Deus, ele levanta um Jeremias. Então, se Deus te levantou, porque você é um Jeremias da tua casa, você é um Jeremias da tua igreja, você é um Jeremias do teu trabalho, você é um Jeremias da tua rua. Então, se posicione, se coloca de pé e aceita o que Deus te deu, aceita o que o Senhor te confiou nas tuas mãos. Porque ele se responsabiliza para honrar o nome do Senhor, porque a Bíblia fala bem assim, que o Senhor falou bem assim para ele: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus falou: Jeremias, eu sou contigo, o que é que tu quer mais, Jeremias? O que é que tu quer mais se eu falei que eu sou contigo? Só a minha voz não basta eu dizer que eu sou contigo? Só eu te falar não basta de eu dizer que eu estou com você?
Então tem pessoas que ficam duvidando, é o Senhor falando, eu sou contigo, meu filho. Eu sou contigo, minha filha. E tem pessoas que ainda ficam relutando, ficam murmurando, se questionando, Deus não é na minha vida. Deus não é comigo, Deus não está ouvindo a minha oração. E Deus fala, para com isso, porque eu sou contigo. Eu já falei que eu sou contigo. Tantas pessoas se frustrando. Por quê? Porque muitos levantam que vêm nas vossas vidas, pessoas se frustrando, saindo da presença de Deus. E Deus falando assim, eu sou contigo, minha filha. Eu sou contigo nesse negócio. Por onde você passar, enquanto você estiver na obediência, eu sou contigo. E pessoas muitas das vezes se frustram e saem até da presença do Senhor quando passa por algo. E Jeremias, ele temeu. Graças a Deus que ele obedeceu à voz do Senhor. Né? Graças a Deus que ele obedeceu. Jeremias tinha um propósito, Deus tinha um propósito na vida de Jeremias. Qual era esse propósito? De apresentar um aspecto negativo. Qual era o aspecto? O juízo de Deus. Porque se nós dizer que quando o Senhor decide pesar a mão, nós não vamos dizer que é bom, porque é ruim. Porque você passar pela mão do homem é uma coisa. Você passar pela correção de um líder seu é uma coisa. Agora, meu irmão, se você passar pela mão de Deus, ai daqueles que passar pela mão de Deus. Ai daqueles que o Senhor tem ele como fogo consumador, o Senhor derramar o seu fogo de ira sobre a vida dele. Deus queria usar o profeta Jeremias para o ministério de julgamento. Por quê? Porque a terra estava contaminada. Né, os líderes estavam contaminados, os sacerdotes estavam contaminados, a aliança com o Senhor. Tinham deixado os caminhos do Senhor. A palavra do Senhor fala que se o meu povo, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 em diante, se o meu povo que chama pelo meu nome orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Então, Deus, quando o povo se tinha desviado do caminho do Senhor, as nações. E por isso que o Senhor levantou o profeta Jeremias como profeta das nações para levar a palavra de Deus. O verdadeiro profeta de Deus é aquele que é ouvido a voz do Senhor e ele fala que ordena, ele não tem medo de cara feia. Ele não tem medo de pessoas que não falam mais com ele. O profeta de Deus, ele não teme o que o homem vai fazer com ele. Por mais que ele passe por um perigo de morte. Por mais que ele seja afrontado. Por mais que ele seja cancelado diante do homem. Mas ele não tem medo de falar, ele leva a palavra de Deus. Agora, quando é um profeta falso, ele fala que o que o povo quer. Ele fica com medo do que o povo vai falar, o que o povo vai dizer. Mas quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você é ordenado pelo Senhor, você não tem que temer, porque o Senhor ele se responsabiliza. Eu até entendo Jeremias ficar amedrontado, ficar com medo pela sua idade. Porque ele era um adolescente. O Senhor tinha escolhido ele desde criança. Mas mesmo assim, ele estando com medo, ele enfrentou. Ele foi adiante, porque até onde o Senhor não tinha falado com ele não tinha aquela estrutura de suportar. Mas no momento que o Senhor teve um reencontro com ele, que o Senhor chamou ele, naquele momento o Senhor deu estrutura, o Senhor deu capacidade a ele. Aonde que o medo estava sobre ele não ia estar mais, porque o Senhor falou com ele. Então, por você, muitas das vezes, você fica com medo, até o Senhor ele se responsabiliza para fazer na tua vida e fazer naqueles que o Senhor ordenar. Participe de pregar a palavra do Senhor. Pregue a palavra do Senhor na tua casa, pregue a palavra do Senhor na tua rua, pregue a palavra do Senhor na tua igreja, pregue a palavra do Senhor onde você estiver. Jovem, pregue a palavra do Senhor. O profeta Jeremias, ele olhou para a sua idade, mas a sua idade, pela sua estrutura. Mas quando o Senhor ele quer escolher, o Senhor não escolhe, o Senhor não quer saber da idade, o Senhor não quer saber da estrutura, o Senhor quer saber que você esteja na posição. Na posição, se você obedecer à voz do Senhor, ele vai te honrar e para o nome dele ser glorificado na tua vida, amém? Que Deus possa abençoar nessa tarde em nome de Jesus.